Poderoso Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, nesta hora, por este dia, ó Pai, ou por todos os dias que nós temos vivido, nós podemos dizer, até aqui Ebenezer. Ó Deus, o quanto o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos protegido, mas esse até aqui, ó Deus, não quer dizer que nós chegamos ao final da nossa jornada. Ainda há, ó Deus, um caminho pela frente. E como o Senhor nos conduziu, ó Pai, até aqui, nós pedimos ao Senhor que continue, ó Deus, guiando os nossos passos, ajudando-nos, ó Deus, e mantendo-nos, ó Pai, debaixo deste sangue tão precioso. O sangue que nos mantém com vida, ó Deus, para prosseguirmos. Pois assim, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo sacrifício, ó Pai, que o Senhor tem feito por amor às nossas almas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hino de número 194. Fá. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiros lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiros lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassados de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiros lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Amém, aleluia. Lá. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar.
Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vê no fogo peixe e pão. É Jesus quem os convida a vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, aleluia. 264. Após este hino, se houver algum hino, você poderá cantar também. 264. Mi. No cenário, no alto do Calvário, ali estava Jesus a padecer, e o sangue que corria em sua face fez o caminho para o céu aparecer. Meu nome está na mão de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está na mão de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Na cabeça uma coroa de espinho, Jesus sofreu com toda humildade, e o sangue que corria em sua face era lembrança de toda a humanidade.
Meu nome está na mão de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está na mão de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Jesus estava humilde e amoroso, quando uma lança o seu corpo transpassou. E o sangue que banhava o madeiro, todos os nossos pecados perdoou. Meu nome está na mão de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está na mão de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Amém, aleluia. Na cruz onde Cristo morreu, há poder de abrigar e salvar. Ali, meu Jesus, por amor padeceu, amor tão imenso, mais vasto que o mar. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Sem Cristo não podes viver. Sem Jesus tu não podes andar. Vigor fluirá, vida plena de ter, se em teu coração tu quiseres confiar. Na cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Amém, aleluia. 299. Fá. Quem
quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca, salutar, de Sião no monte. Sim, na cruz, sim, na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz. Graça, amor, achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sim, na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela, sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sim, na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio, junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, até eu possa ir ver santa além do rio. Sim, na cruz, sim, na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Amém, aleluia. 302. Se porventura houver mais um hino, após esse hino você poderá cantar também. Lá. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim
atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, aleluia. Não tem? Então, somente crer, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer.
Deus continue abençoando todos nós nessa noite, neste culto aqui que é o culto de Santa Ceia do Senhor, né? O objetivo desse culto é exatamente lembrarmos, né? Nós lembrarmos da morte de Jesus Cristo por nós ali no Calvário. Lembrarmos do sacrifício, do que Ele fez por nós. Éramos nós quem merecíamos morrer ali, né? Todo homem que vem ao mundo, ele vem nessa condição de pecador, né? Que a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos quer dizer tirados, né? Tirados da glória de Deus, da presença de Deus, né? Quando o homem pecou, o primeiro homem, Adão, pecou, ele lançou toda a humanidade nessa condição, né? E desde então, o homem se tornou escravo do pecado, né? Desde então, o homem se tornou escravo do pecado. E nós estamos aqui confiados no que Ele fez por nós. Quando Deus, Ele mesmo veio, Ele desceu, Ele se tornou humano, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que então o sacrifício fosse oferecido e o preço pudesse ser pago. Não havia ninguém no mundo que pudesse pagar o preço. Então Deus tinha um plano. E Ele trabalhou neste plano para poder tirar o homem dessa condição, deste abismo, né, no qual ele se encontrava, sem nenhuma esperança no mundo, sem nenhuma oportunidade, né? Então é isto que nós estamos aqui nessa noite para lembrarmos, né? Por isso nós temos aqui algumas escrituras que vamos ler, né? Nós iremos ficar em pé para podermos ler a primeira escritura, que é 1 Coríntios, né? 1 aos Coríntios, né? Capítulo 11. Aqui a partir do versículo 3, ou 23. Toda vez que temos a Santa Ceia, nós lemos isso, não é? É o versículo 23. Porque Paulo deixou escrito aqui que é a Santa Ceia e o que é que nós temos que fazer, né? Para que a Santa Ceia tenha exatamente este objetivo dentro de nós, que é lembrarmos da morte dele por nós, né? 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Ó Deus, nós oramos para agradecer pela palavra que acabamos de ler, nessa escritura onde temos o que é que Paulo fala aqui, que é a Santa Ceia do Senhor. Abençoa os nossos corações e também as nossas almas. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a compreensão, a revelação certa, correta do que isto é e do que isto significa. Como cristãos, nos é facultado pelo Senhor esta oportunidade de podermos tomar da Santa Ceia, como acabamos de ler aqui o que Paulo falou, e também estarmos certos de que, fazendo isto, estamos anunciando a morte do Senhor até que o Senhor venha. E é isto, ó Pai, que fazemos. Enquanto estivermos aqui, enquanto que tiver cristãos no mundo, e enquanto houver tempo aqui, haverá cristãos para fazer isto, porque é até que o Senhor venha. Nos ajude então, pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero tomar a Santa Ceia que Jesus fez quando ele estava aqui com seus discípulos, antes de ele ser crucificado. E eu vou ler isso em São Mateus, no Evangelho de São Mateus, o capítulo 26. Aqui na Bíblia, começando no versículo 20. Como Jesus fez isto, né? Porque o que nós lemos aqui é o mesmo que Jesus fez, só que em uma ordem apostólica, aonde Paulo escreveu isso ordenando para nós cristãos. É o que nós acabamos de ler. Agora, quando Jesus fez isto, está aqui no capítulo 26, versículo 20. Eu vou deixar isto aqui marcado porque eu preciso ler algo aqui. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então você está vendo que Jesus tomou com 12, não é? É o que o versículo 20 diz. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Olha que ceia. Ele assentou-se com os 12 ali e comendo com eles, ou melhor, e comendo eles, ele disse isto, né? Em verdade vos digo que um de vós me há de trair.
E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Perguntando, né? É bom ler a Bíblia assim, dessa maneira, né? Principalmente numa hora como essa, num culto como esse, né? Quando ele falou de traição, dizendo que um deles iria traí-lo, a pergunta surgiu, né? 3 anos e meio juntos com ele. Pensem nisso. 3 anos e meio, mais ou menos isto, né? Juntos com ele. E na hora de ele tomar aquela última Páscoa com eles, antes da morte dele, porque ele mesmo já havia advertido eles várias vezes que isso ia acontecer, né? Que ele iria ser preso, que ele iria cair na mão de pecadores e que ele iria morrer, né? Ele advertiu seus discípulos de todas estas coisas. E aí então diz isto aqui, que nós lemos e eu lerei de novo, verso 22. E eles, entristecendo-se muito, né? Começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Eu gosto dessa escritura porque ela é uma escritura dos evangelhos que mostra a coisa mais ampla, né? E ele respondendo disse, veja como ele respondeu, é o outro verso agora. E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Para tomar a comunhão, né? Ali atrás, chamado de Páscoa, né? Até disso Jesus sabia. Jesus sabia de todas as coisas. Quando ele estava aqui, ele era Deus em carne. E de tudo ele sabia. Sabia de todas as coisas. Sabia que o traidor iria fazer isso. Por isso que quando eles perguntaram para ele, cada um deles perguntaram: porventura sou eu, mestre? Ele sabia como responder, porque ele tinha visto isso acontecer. Ele sabia que o traidor realmente seria aquele que iria pôr a mão no prato com ele. É o versículo que lemos. O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Agora imaginem vocês a expectativa que isso criou, né? Porque nenhum deles sabia qual era aquele que queria fazer isso, né? Mas ele avisou-lhes, né? E certamente aqueles que não estavam nessa intenção e ficaram ali atentos, né? Eu não vou pôr a mão no prato. Talvez pensaram assim, né? Eles eram 12 e deles ele fez menção de um deles. A expectativa que criou, né? Aqui na mensagem do profeta, um super sentido, guarde comigo para o versículo que eu li, não é? Aqui nessa mensagem, os 5 sentidos, o 6º sentido, né? O 6º sentido, é isso mesmo. Irmã Bruna diz assim: gostaria de falar
brevemente sobre o tema sentidos. Sentidos. Somos ensinados que o homem natural tem 5 sentidos. E esses 5 sentidos controlam sua... Deus. Deus lhe deu esses 5 sentidos para ter contato com o seu lar terrestre. E esses sentidos são conhecidos como visão, paladar, né? Tato, olfato e audição. Esses 5 sentidos, os quais são conhecidos pelo homem natural, eles são bons. São bons. E não podemos atuar ou viver uma vida normal quando um desses sentidos deixa de funcionar. São 5. A vida natural aqui, como humanos, nós temos 5 sentidos. Esses que o Mombrana diz aqui. Mas se um deles deixa de funcionar, a vida nossa como seres humanos já não é mais normal. Já não é mais normal. Aí ele segue dizendo: sua visão, audição, tato, olfato ou paladar, nós não podemos ser normais sem eles. Há algo faltando, né? Há algo faltando. Alguma porção da vida com que não podemos ter contato. Sem esse sentido estar funcionando. Eles são bons, ele repete. Eles são úteis. E nos foram dados por Deus. Deus deu esses sentidos, mas eles lhe são dados como um dom. E dependendo de o que você rende esses sentidos, será a maneira como sua vida será controlada. A maneira como você rende esses 5 sentidos. Você vê o que você ouve, o que você vê, o que você ouve, o que você saboreia, cheira ou sente, seja o que quer que esses sentidos estejam rendidos, eles dominarão você. Eles dominarão você. E somos gratos a Deus por termos os 5 sentidos. Mas de nenhuma maneira foram esses 5 sentidos dados a você para guiá-lo. Para guiá-lo. Olha o que diz ele agora. Eles foram dados a você para contato terrenal. Mas lhe foi dado o 6º sentido. E este 6º sentido pertence somente ao cristão. Só lendo aqui o que o Mombrana fala sobre isso. Observem. E você não pode ter esse 6º sentido até tornar-se um cristão. Até tornar-se um cristão. E você, e a única maneira que você alguma vez
pode ter mais que os 5 sentidos naturais para a pessoa natural, mas o 6º sentido é mais conhecido para o cristão, como fé. Como fé. E aquele que o governa e guia, e é superior, e é aquele que o governa, não é um I, é um E, né? É aquele que o governa e guia e é superior a todos os outros sentidos. É superior a todos os sentidos. Os outros 5 sentidos. Agora, eu não diria que porque nós recebemos o 6º sentido, os 5 sentidos já não servem mais. Veja o que Momran está dizendo aqui. Ninguém vive só pelo 6º sentido. Na dimensão humana em que estamos, ninguém vive só pelo 6º sentido. É o que ele está mostrando aqui. Veja. Sim, veja só. Esses 5 sentidos lhe foram dados por Deus e são para ser usados. Mas quando os 5 sentidos atuam de modo contrário à palavra de Deus, então eles estão mentindo. Eu estava lendo isso aqui hoje, procurando alguma coisa, né, de Deus para nós, né? E isso me chamou a atenção, né? Porque quando Jesus lançou para os discípulos, que um deles iria trair, todos eles ficaram temerosos, como nós já vimos. E ele lhes falou como é que isso iria acontecer. Eles eram homens que tinham 5 sentidos. E que, de alguma maneira, eram dirigidos, eram guiados também pelo 6º sentido. Porque eles estavam crendo em Jesus. Eles estavam seguindo Jesus. Eles haviam sido chamados por Jesus, como nós também. Como nós também. Então seria bom, seria certo, seria agradável que nós nos colocássemos aqui como seres humanos no texto que estamos lendo. Quando Jesus tomou a Páscoa com os discípulos. Talvez se eu estivesse lá entre eles, eu faria junto com eles a mesma pergunta. Porventura sou eu, mestre? Se eu estivesse lá. Então nós temos que nos colocarmos aqui no texto que estamos lendo, quando Jesus tomou a última Páscoa com eles, antes de ele ser crucificado. Agora eu vou continuar a ler aqui. Eu parei em qual mesmo? 23, né? E ele disse, em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Então nós estamos no texto ou não? Incluídos na Escritura ou não estamos? Vamos trazer isso assim para nós nessa noite. Veja só como Jesus continua dizendo. Olhem quão terrível isto era. Bom seria para este homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, olhem como ele entrou em cena logo. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Agora foi só ele que perguntou. Como aquilo deve ter mexido com ele, né? Porque ele mesmo sabia que era ele.
Quando ele perguntou para Jesus do jeito que acabamos de ler aqui, não é porque ele tinha dúvida, não, é porque ele sabia que era ele. Não é porque ele tinha dúvida de que era ele. Mas porque ele sabia que era ele. Ele queria que Jesus realmente soubesse disto, né? E por isso lhe perguntou, para ver se Jesus iria confirmar se era ele ou não. Ou se aquilo era algum truque que Jesus estava usando. Porque em verdade Judas não cria em Jesus. Ele podia ter até a concepção que ele quisesse ter acerca do que Jesus era, mas ele teve uma concepção errada até mesmo do poder que Jesus tinha de curar enfermos, de fazer milagres, de abrir olhos de cegos. E ele até pensou que Jesus poderia se livrar quando ele o vendesse pelas 30 moedas de prata que ele iria vender. Irmão Brana faz menção disso. E Jesus então lhe respondeu, ou lhe disse, né? Quando ele perguntou, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o dissestes. Tu o dissestes. E quando comiam, Jesus tomou o pão. Você pode dizer que isso foi tudo antes de ele começar a comer o pão com eles, né? Porque diz aqui agora assim, ó. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, do mesmo jeito que nós fazemos aqui, ó. E abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe-o dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Olha como Jesus disse, não somente para perdão, mas para remissão. Porque este foi o que Jesus veio fazer aqui quando ele morreu na cruz do Calvário, para remir-nos dos pecados, para nos tornar pessoas redimidas através do sangue de Jesus. Aquele sangue que ele verteu. É isto que ele veio fazer, como ele expressa aqui, ó, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Derramado por muitos. Viu como não é para todos? Mas muitos. Muitos. E ele nos redimiu quando ele morreu ali naquela cruz. E nós então, por isso, não somos somente perdoados, nós somos redimidos. Porque redimidos quer dizer isto aqui, é como se nós nunca tivéssemos feito nada de errado. Deu para perceber? Porque é a palavra que ele usou aqui, para remissão de pecados, ou dos pecados. E redimido é isso que eu acabei de dizer, como o profeta Irmão Brana nos diz que é. É como se nós nunca tivéssemos feito errados. Por isso que a Bíblia lá, em um dos profetas do Velho Testamento, disse que ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar, para nunca mais lembrar. E digo-vos que, desde agora, não beberei, olha o que diz agora, não beberei deste fruto da vide, quer dizer do vinho, né? Porque o fruto da vide é o vinho, está falando disso. Deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo
convosco. Olha só que coisa. Vocês estão acompanhando aí, ó, 29, ó. É o versículo 29. E digo-vos que, repetindo, que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Aí é onde eu tenho dito, se somos cristãos, se há uma coisa que nós temos que realmente fazer, é tomarmos da comunhão. Por causa dessa promessa que ele fala aqui, ó. Porque o Judas que o traiu não vai estar lá nesse tempo, quando isso aqui estiver para acontecer. O Judas que voltou atrás, que o vendeu por 30 moedas de prata, não estará lá para tomar desta ceia, desta comunhão, que ele fala que ele vai tomar de novo conosco, no reino de meu Pai, como ele diz aqui. Então nenhum cristão pode ficar sem a Santa Ceia. Nenhum cristão pode se afastar de tomar a Santa Ceia. Nenhum cristão pode se deixar ao luxo de pensar que é tão indigno, sou tão indigno, que eu não vou tomar. Isso está errado. Tem tanta gente, tem gente tão sincera na mensagem, pessoas sinceras, simples, que realmente chega a esse ponto, né? Eu não vou tomar a Santa Ceia porque eu não sou digno. Eu não sou digno. Nós somos dignos, sim. Eu sou digno, você é digno. Não porque eu sou melhor do que você, ou você seja melhor do que eu, ou porque nós sejamos juntos melhores do que as outras pessoas, não. Não é por isto, não. Somos dignos porque Ele nos amou de tal maneira. Nos amou desde antes da fundação do mundo. E por isso está escrito na Bíblia que este Cordeiro que é Cristo, do qual estamos tendo a lembrança aqui, a memória aqui nessa noite, derramou seu sangue antes da fundação do mundo. Não diz a Bíblia isto? Vocês já leram isso, vocês sabem que o Umbrana ensina-nos isto, e nós sabemos que realmente isso tem que ser algo que tem que tanger os nossos corações, no sentido de sabermos que somos eleitos para isso e que não somos dignos, mas somos dignos por sua graça, pelo sacrifício que Ele operou e fez por nós. Olha o que o Umbrana diz aqui. Vou tomar aqui essa pequena mensagem, porque o Umbrana fala algo aqui sobre acontecimentos que pareciam ser os mais imprevisíveis, os mais improváveis, né? Os mais improváveis, né? Porque no caso aqui da Santa Ceia com Judas, quando Jesus reuniu com eles, Jesus sabia que isso ia acontecer, né? Foi surpresa talvez para os outros companheiros ali, os 11 que ficaram ali, né? Vendo aquilo acontecer. Talvez foi surpresa para eles, né? Quando Jesus falou isso aqui na Escritura que estamos usando aqui para a Santa Ceia dessa noite, como Jesus fez com seus discípulos, né? Então aqui o Umbrana falando de coisas improváveis, né? Ele diz aqui nessa mensagem, essas mensagens de letras pequenininhas demais, né? Aí vê. Eles pensam que se tem de ter grandes denominações juntos e deixá-los todos se reunirem e ter uma grande mensagem, né? Moagem, né? Por toda parte, e assim por diante. E conseguir que milhares cooperem, e tudo assim para se ter um reavivamento. Algumas vezes Deus toma o velho sujeitinho que nem mesmo sabe seu ABC, o improvável. Eu tomei aqui desse parágrafo em diante, ficou meio assim,
no ar, né? Mas para nós podemos entrar nisso que o Mombrana fala, né? E algumas vezes Deus toma o velho sujeitinho que nem mesmo sabe o seu ABC. E bem no meio de um bando de pessoas iletradas que mal distinguem a mão direita da esquerda. Vejam só, o quadro que o profeta mostra aqui de algo improvável, né? Ele pode suscitar um reavivamento que sacuda o mundo. Ele suscitou no tempo de João. Ele fez isso no tempo dos profetas. Nenhum deles, como sabemos, foi jamais instruído. Porém, Deus pode se apoderar deles, ou pôde, não é? Pôde se apoderar deles e fazer algo com eles. Aí é onde o mundo tropeça. Mesmo Judas tropeçou em Jesus, sabia? Como eu já mencionei, o Mombrana disse que ele teve uma ideia equivocada de Jesus. Mesmo vendo Jesus fazer os milagres que ele fez, acompanhar o ministério de Jesus, ressuscitar mortes, ele pensou que ele vendendo Jesus, que Jesus tinha poder para se livrar, mas ele não conhecia a Escritura. O que a Escritura falava acerca dele, de que ele iria ser preso e que ele sofreria bofetadas, que eles cuspiriam nele e que ele iria tomar aquela cruz. Quando Jesus falou isso para os seus discípulos, até mesmo Judas disse: mestre, tem misericórdia de ti, isso não vai acontecer contigo. Engraçado, né? Você vê Jesus dizer para Pedro: para trás de mim, Satanás. Mas ele não falou isso para Judas. Mas para Pedro ele falou: para trás de mim, Satanás. Quando Jesus fez menção disso, do que ia acontecer com ele, das coisas que ele iria padecer, e que a Bíblia diz que iria acontecer. E eles desconheciam as grandes profecias que falavam a respeito disso. Por isso que quando Pedro falou-lhe dessa maneira, ele lhe chamou de Satanás, porque não era Pedro falando, era Satanás falando. Um dos seus que era próximo com ele. Mas quando foi no caso de Judas, foi uma coisa mais grave. Jesus não chamou de Satanás, ou mandou para ele sair do meio dele e dizer: sai daqui, Satanás. Não. Quando foi lá na hora de ser preso, ele perguntou para ele, sabe o quê? O que vieste, amigo? A que vieste, amigo? Chamou de amigo. Chamou de amigo o mesmo que eu havia traído. Essas são coisas que às vezes nós não podemos entender, coisas que às vezes estão nos eventos, nos acontecimentos da Bíblia lá atrás e até mesmo no tempo que nós estamos vivendo. Mas Deus trabalha e age desta maneira, desta forma. Nesta rocha, continuando a ler aqui, ó, eu quero chamar a atenção para os irmãos para algo aqui agora. Nesta rocha brotaram as águas, e ele era a rocha. E ele ordenou a esta rocha, e teve de ser ferida. Aquela rocha no deserto, está falando daquela rocha, né? Que Moisés feriu ali, né? E ele deu abundância de água pura, fresca e limpa, e todos que quiseram beber. E ele salvou a todos que quiseram beber. A água brotou da rocha. Agora, só seria salvo quem realmente quisesse beber.
O evangelho hoje é pregado, Jesus Cristo é apresentado como Salvador e é para todos aqueles que querem beber. Por quê? Porque eles viram o milagre acontecer, a água brotando da rocha, aquela rocha que foi ferida, e só poderia ser salvo, e foi salvo aqueles que quisessem beber. É o que estou lendo aqui o Mambrana falar, ó. Porém, Deus pôde se apoderar deles e fazer com eles algo. Ou melhor, eu voltei para cima, é aqui, ó. E ele deu abundância de água pura, fresca e limpa, e todos que quiseram beber, ele salvou a todos os que quiseram beber dela. Um paralelo perfeito com João 3,16. Este versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, veja, para que todo aquele que nele crer, que é aquele que beber, não pereça, mas tenha a vida eterna. É a mensagem cisterna das outras que eu estou lendo, né? É nela. Deus golpeou esta rocha no Calvário. Foi depois que ele tomou a Santa Ceia com eles. Aí ele foi preso, passou por todo o processo que tinha que passar, foi crucificado. Deus golpeou essa rocha do Calvário. O nosso julgamento estava sobre ele. Veja que coisa. É maravilhoso, né? Nosso julgamento estava sobre ele. Para que dele pudesse vir o Espírito de vida, que daria a você e a mim a vida eterna. Essa é uma perfeita parábola disto, ali naquele deserto, com Israel lá atrás. Era uma parábola perfeita, ali naquele deserto. E então ele fez isto, morreu ali naquele Calvário. Ele era aquela rocha ferida lá, para que dela brotasse água, para que através dele pudéssemos ter a água da vida, para assim podermos ter vida eterna. E é isso que o Calvário faz por nós. Agora eu vou parar. Eu vou terminar. Ó. Aí ele faz menção disso aqui onde eu tinha parado, 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que o beba novo. É um vinho novo. Um vinho que não é como esse aqui. Porque diz, até que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Quem toma a Santa Ceia aqui, certamente tomará lá também. Quem fica fora da Santa Ceia aqui, certamente não tomará lá. E há aqueles que tomam aqui e que não beberam lá, como no caso de Judas, porque Judas tomou também. Então é algo realmente sublime e maravilhoso, e ao mesmo tempo é algo que nos leva a um pensamento como o que acabamos de ver em Mambrana, assim, coisas improváveis. As coisas improváveis acerca das quais o Senhor Deus faz. Deixa eu ver aqui, onde eu estava lendo. Parece que a página virou. Ah, pirou, sentar aqui. Vê? Aí diz, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos cantar um hino agora? Então nós vamos cantar um hino também. O que vamos cantar? Porque aqui diz que depois de tudo isso, este verso aqui, ó, que acabei de ler, diz, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E lá iria continuar acontecendo com Jesus o que tinha que acontecer. O que é que vamos cantar? Cadê o irmão? É? E aonde está esse hino? No cântico, é?
por meus delitos expirou. E escolheu este hino. E ele é bem apropriado mesmo. Sabe o número, não? É no índice, né? Aqui no índice nós vamos achar, ó. Eu não programei isso, né? Senão eu tinha escolhido o hino, né? Por meu delito expirou. Começa assim, nas primeiras linhas. Aqui é os corinhos, né? Deixa eu ver aqui. É o índice das primeiras linhas, né? No P. Então tem que ver aqui. Aqui já é o corinho, né? Eu voltei para os corinhos, né? Não, mas aqui não é os corinhos, não. Não, aqui não achei, não. Ah? Pois é, eu tô no pé. Não tá aqui, não. Mas eu acho que nesse cenário não tem esse hino, não. Como é que é ele, irmão? Hã? 301? É? Então vamos lá. Pense. Não, não é não. Não é não. Eu acho que esse hino não tem aqui. 301 aqui, sabe quem é esta? É um hino diferente. Vamos ficar em pé? Vamos? Eu vou. Nós vamos cantar outra aqui. Eu vi outra aqui que dá para nós cantarmos, né? 364, 365, não foi cantado. É. 364, é? Uhum. Aí o senhor canta com os irmãos. A cena da cruz, é. É aqui a nota é dó. Tem isso aqui também, prenderam Cristo. Hã? Prenderam Cristo. É, qualquer um dos dois, vê aí. Lá. Prenderam Cristo, ele a cruz carregou, porque tomou a cruz. Para o Calvário se encaminhou, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz. O Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti. Cravos furaram-lhe as mãos e os pés, porque tomou a cruz. Todos zombaram com fúria altivez, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz. O Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti. Cristo sofreu agonia cruel, porque tomou a cruz. Desamparado expirou-se infiel, porque tomou
a cruz, porque tomou a cruz o Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti. Amém. Aleluia. Nós vamos achar esse outro hino que a irmã Terezinha falou, porque eu penso que não tem ele aqui não, né? Ainda com os irmãos em pé. A escritura do lava-pés agora que eu tenho que ler também, eu não li ela no começo, né? Vamos ler agora. Eu vou ler aqui do verso 12 só até o 16. Ora, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Isso aqui é em São João 13, todos sabem, né? E eu estou lendo só do 12 em diante. Agora o 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Podem se assentar, irmãos. Então agora nós vamos à Santa Ceia, né? Vamos à ministração dela. Depois eu vou lavar as mãos para nós. Então vamos nos colocar em pé. Eu mandei você sentar, mas vamos ficar de pé de novo. Vamos orar pelo pão, né? E depois pelo vinho também, né? Pelo vinho aqui, né? Eu vou pôr ele aqui no cálice para ficar certo, como diz a Bíblia, né? Ó Deus, diante do Senhor estamos para agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito nessa noite. Agradecemos por tua palavra que acabamos de ouvir, pelos hinos cantados, para teu nome, ó Deus, ser engrandecido e louvado. Agora apresentamos o pão para o teu serviço. Este pão que representa o corpo do Senhor e foi feito para este fim específico, ó Pai. De acordo com a tua palavra, aqui está o pão asmo, Senhor. Aceita-o para o teu serviço agora, para que ele possa representar o teu corpo por nós dado no Calvário. Também o cálice está aqui, Senhor. Por ele oramos, pedindo ao Senhor que abençoe para os teus filhos aqui. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Podem se assentar. Agora vamos partir, né? Então é como está escrito, né? Tendo dado graças, partiu. Nós vamos partir. É o pão partido que representa o corpo de Cristo, né? Cada um come um pedacinho
em memória do corpo do Senhor, e bebe do cálice também, né? Em memória do sangue dele. Abençoa agora, ó Pai, quando os teus filhos aqui farão isto, Senhor. Ajude a cada um com a tua misericórdia e graça bendita. No nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos iniciar. As irmãs venham primeiro, né? As irmãs que vão participar podem vir. Os irmãos podem vir. Agora eu lavo a peça, né?
operação do Pai, o Senhor se alegra, fica tão satisfeito, ó Deus. Nossas Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade grandiosa, ó Deus, e maravilhosa. Humildemente nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito, pela oportunidade de tomarmos a Santa Ceia, Deus, depois de ouvirmos a palavra, depois de adorarmos ao Senhor, como fizemos também, tomarmos a Santa Ceia juntos e podermos lavar os pés uns aos outros. Pensar que Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. E Pedro conhecia quem era ele, até nem queria permitir que ele lavasse. Mas Jesus lhe disse algo que também toca a todos nós. Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Ó Deus, e isto é algo maravilhoso quando podemos pensar acerca disso que o Senhor falou para ele. Também foi falado para nós. Ajuda-nos a sermos leais e vivemos como cristãos de acordo com aquilo que a tua palavra nos ensina e mostra. Que o teu Espírito Santo continue nos conduzir no nosso viver, no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora só essa escritura aqui, de Êxodo, né, que eu quero ler. A escritura da queima do pão, né? Eu quero ler aqui antes de encerrar o culto. Amanhã nós vamos estar por aqui ainda, depois a gente viaja, né? Viajaremos na terça-feira pela manhã. Se Deus permitir, e nós estaremos aqui com os irmãos novamente no fim do ano, né? Para o outro encontro que teremos em Goiânia. Então nós viremos outra vez, como sempre é feito, né? Em Êxodo 12, está aqui o versículo que eu quero ler. Todos vocês já sabem qual é, né? E o que é, né? Versículo 10, que diz assim, capítulo 12, versículo 10, né? Que diz assim: e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguir. Encerramos este culto no teu bendito nome, que o Senhor possa cuidar de cada um dos teus filhos aqui, na tua proteção, livrando de todo mal, de toda enfermidade, de toda obra maligna. Ó Deus, todo o poder do diabo não tenha nenhum poder sobre nenhum dos teus filhos, nenhum dos nossos irmãos. Guarda-os sob a tua proteção, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Agora, da mensagem que nós trouxemos hoje de manhã, quem não estava, né, e não pegou, né, pode nos procurar aqui para a gente deixar com vocês, né, a mensagem Vereda da Vida, né, quem não pegou hoje de manhã. Deus abençoe a todos.
Perdoa-me. Dá para ele? A mão em roda, vai dar. Abençoe, irmão. Deus abençoe, menina. São tantas bênçãos que eu tenho pra contar e vitórias pra compartilhar. Eu não sei por onde começar, me alegra o coração. Quanta gente que já foi curada, tanta gente que aceitou Jesus. Hoje eu quero te agradecer, querido.